Saudações, a paz do Senhor Jesus. Começando, estreando o nosso A Hora da Bíblia, um ponto de reflexão. Para tanto, gostaria de iniciarmos com Atos, capítulo de número 1, versículos 8, 9 e 11. Atos 1, versículos 8, 9 e 11. Que a paz de Cristo esteja no lar de cada um de vocês. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Eu quero, em rápidas palavras, falar sobre a maior esperança do cristão genuíno, a maior esperança da igreja, pelo menos a maior parte da igreja cristã, da igreja evangélica, entende e interpreta que Jesus voltará. Por quê? Porque as promessas de Cristo na Bíblia, durante a sua estadia na terra, cumprimento do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e coisas que estavam se cumprindo, iriam se cumprir, a gente chama de profecia ou vaticínios, coisas que se cumpririam futuramente. E, dentro dos seus sermões, Jesus nos legou a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja não é prosperidade aqui na terra. Nossa maior esperança não é casa própria, carro próprio, empresas, como alguns colocam aí na mídia, não. A maior esperança da igreja é Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu por toda a humanidade para que o pecado da humanidade fosse justificado diante de Deus, ou seja, inocentados diante de Deus, pecados apagados diante de Deus. E o Senhor Jesus fez uma promessa. Qual é essa promessa? Que ele voltaria para buscar todos aqueles que um dia lhe receberam, ou até o dias de hoje, lhe recebe como suficiente Salvador, como única esperança do ser humano. Então, as últimas palavras de Jesus enquanto estava fisicamente aqui estão registradas nessa passagem que a gente leu em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Propriamente, na verdade, de 1 a 8 estão as últimas palavras, e lemos aqui que enquanto eles observavam, Jesus disse que o evangelho seria pregado até os confins da terra e foi tomado para os céus. Rompeu a lei gravitacional, né? Primeiro, para ser crente, para ser cristão, acreditar em Deus, você tem que ler os 4 evangelhos. Se você acredita em Jesus, tem que ler os 4 evangelhos. Quem acredita em Jesus acredita em milagres, acredita pela Bíblia, pelos evangelhos, principalmente o de Lucas, que é um historiador nato. Muitos ateus se converteram a ler o evangelho de Lucas, porque a forma dele desenrolar a história fez com que esses ateus entendessem que tudo aquilo eram fatos, e não somente um mito, como alguns pensam, né? E Lucas, ele disse que ele se incumbiu de examinar atentamente as histórias que eram contadas, perguntando até às pessoas que vivenciaram os milagres de Cristo. E quem estuda a Bíblia sabe que Jesus é real,
quem faz parte do cristianismo tem evidências de transformação de vida, mas esse não é o foco de hoje. Quem lê os 4 evangelhos, ou as 13 epístolas de Paulo, ou as demais epístolas, sabe que a promessa da vinda de Jesus é uma realidade. Ele diz que estava derramando o Espírito para que o evangelho fosse pregado até os confins da terra, e os anjos tomaram aquela conversa quando Jesus é recebido no céu. Então, quem é crente acredita literalmente que nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a sua missão, ressuscitou, acreditamos em ressurreição do corpo físico, Jesus ressuscitou, a Bíblia afirma. Os apóstolos, essa era a pregação, uma das pregações principais dos apóstolos era a ressurreição, e a outra que Cristo voltaria. Então nós acreditamos que o Filho de Deus ressuscitou. Não é só coisa de filme de Hollywood, né? Não é só coisa de paixão de Cristo, de Jesus de Nazaré que passa agora na Páscoa, não. Nós acreditamos literalmente que o Filho de Deus rompeu a morte. E entre as suas promessas, entre a nossa maior esperança está que Jesus voltará. Quando falamos em esperança, falamos em confiança de que algo acontecerá. Então, nossa maior esperança não é que o governo brasileiro vá melhorar, embora a gente ore pelo presidente, embora a gente ore contra as conspirações, embora a gente saiba que toda a autoridade constituída vem de Deus, por isso a gente ora para que o presidente seja abençoado, o prefeito seja abençoado, o governador, mas, todavia, entretanto, a maior esperança do cristão não está na melhoria de vida da sua nação somente, porque essa é nossa obrigação como cidadãos também da terra, mas a nossa maior esperança é que Cristo voltará. E dentre os seus sermões, Jesus falou muito sobre isso. Quando a gente vai para João capítulo 14, ele diz, o próprio Senhor Jesus, em um de seus sermões, ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede, acreditem em Deus, acreditem também em mim. Aí ele continua dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não existissem muitas moradas, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, né? E virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Qual é quando Jesus é ressurreto, volta aos céus, como essa passagem que nós lemos, é recebido nos céus, vamos ter outras situações, como Atos, mais para frente, o apóstolo Estevão, o diácono Estevão, vai ver Jesus assentado à destra de Deus. Capítulo 9 de Atos, Paulo ouve a voz de Cristo, né, dizendo que duro é para ti, né, lutar ali contra os aguilhões, e Paulo pergunta, quem és, Senhor? Jesus já tinha ressuscitado, e ele ouve a voz dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mais à frente, Paulo vai dizer no capítulo 15 de Coríntios, que muitos ouviram, primeiro os discípulos, depois 500 pessoas, no monte lá perto de Betânia, quando ele já estava para subir, e depois Paulo disse que apareceu a ele como um abortivo. O próprio Paulo, em Coríntios 15, 19, ele diz, 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Paulo também fala em Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, que nós não somos como os demais homens que não têm esperança. Porque ele fala que o mesmo Cristo descerá do céu ao soar da trombeta e dará ordem aos seus anjos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, transladados. A maior esperança da igreja é que Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. Quando, irmão Carlos? Antes de um período chamado período de grande tribulação. Período esse em que Deus vai julgar as nações por 7 anos. Nós vamos tratar disso em outro vídeo. E quais são os sinais da vinda de Jesus? Eu vou colocar na descrição do vídeo uma outra
uma pregação nossa chamada Sinais que Antecedem a Vinda de Jesus, onde tratamos especificamente de todos ou vários sinais que mostram que Jesus está voltando. Né? A gente tem visto aí vários sinais como homens casando, descasando, a homossexualidade crescendo gritantemente, mais do que nos tempos de Sodoma e Gomorra, filhos se levantando contra pai, guerras, rumores de guerra, terremotos. De fevereiro para cá nós temos visto uma praga de gafanhotos como já não estava sendo vista há muitos anos, atacou até agora cerca de 11 países de fevereiro para cá, e outros sinais têm sido vistos, mas não é o foco em si. Jesus também disse em Mateus capítulo 16, 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então, o próprio Jesus prometeu que voltaria para recompensar os seus, né? E aí Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versos de 8 a 9, Pedro diz assim, ó, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então, para quem pergunta por que Jesus não voltou, se a gente ouve falar nisso desde os tempos dos nossos avós, dos nossos antepassados, Pedro responde, Deus não quer que a humanidade se perca. O que é se perder? É ir para o inferno, é uma vida eterna distante de Deus. Então, Cristo é a nossa maior esperança. Ele prometeu que voltará. Carlos, como é, irmão Carlos, que eu me torno cristão? Como é que eu aceito ou recebo Jesus? A Bíblia diz que todos que receberam, que confessaram Jesus como Senhor da sua vida, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, primeiro você recebe, você confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Pedro, lá em Atos capítulo 4, 12, diz que porque em nenhum outro nome há dado debaixo dos céus e da terra pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus Cristo. Para quem acha que tem que ir para Santo Fulano, Santa Fulana, Bertano e Ciclano, a Bíblia diz em Timóteo que há um só intermediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você é cristão, se você é cristão, vem de cristianos no grego, que quer dizer parecidos com Cristo. Se você busca essa realidade cristã, você tem que guardar essa esperança. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa maior convicção, essa é a nossa maior esperança. E a Bíblia diz a primeira epístola de João 3,3, e todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, coloque, reviva, renasça no seu coração essa esperança como cristão. Jesus voltará. Essa é a minha, essa é a nossa maior esperança. O Senhor subiu e prometeu que iria voltar para levar os seus consigo. Em sua última oração, João capítulo 17, chamada de oração sacerdotal, Jesus chega a dizer em um momento de euforia e saudade, ele diz, Pai, aquele que tu me deste eram teus, né? Mas tu me deste, eu quero que eles estejam onde eu estiver. Então nós cristãos acreditamos que Jesus está vivo, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Não deixe que as tristezas deste mundo te abata, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus, porque eu venci o mundo. Quer dizer que nós também venceremos por ele. Em outro texto, Paulo diz que, 1 Coríntios 15, 53 em diante, Paulo diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores, pelo sangue de Cristo Jesus. Então, essa é a nossa esperança. Jesus voltará. Continue acreditando, continue passando
pela luta, pela dificuldade, não se renda, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra, no mundo sereis odiados, porque primeiro eles me odiaram. As pessoas que nos chamam de fundamentalistas, tradicionais, ou seja, eles querem dizer que somos atrasados, que nós colocamos estorvo, que vivemos uma época de obsoleta, e odeiam os cristãos, muitos se declaram odiosos aos cristãos, não entende que Jesus é quem ensinou todas essas coisas, a vivermos uma vida piedosa, a uma vida recata. Santo para Deus não é uma imagem de escultura, santo para Deus é todos aqueles que se separam, vem da palavra kadosh ou kadesh, separados para Deus. Por que separados? Com uma vida piedosa, esperando a volta do Senhor Jesus. Um dia ele há de separar o bode da ovelha, um dia ele há de separar o joio do trigo, um dia ele há de separar quem serve a ele de quem não serve. E ele diz lá em Mateus capítulo 24, para a gente fechar, né? Para quem está esse período de pandemia, de coronavírus e outras coisas, as pessoas estão assustadas dentro de casa, outros estão se voltando para Deus, outros estão dizendo é o Apocalipse. Nós vamos falar sobre o Apocalipse em outros vídeos. E ele diz aqui, Mateus 24, 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Aí Jesus conclui dizendo, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Glórias ao Senhor Jesus. Então, a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Nossa esperança é a sua vinda. Jesus virá levar os cristãos para si. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Não deixe essa esperança morrer no seu coração. Que Deus te abençoe. E eu quero concluir com a palavra de Jesus. Antes de ir para voltar para o céu, ele fala para os seus discípulos, a minha paz eu te dou, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Porque o mundo diz que tem paz, mas ao mesmo tempo está em guerra uns com os outros, irmãos com irmão, colegas de trabalho, de faculdade, vizinhos. Não, Jesus disse, a minha paz eu te dou. A paz de Jesus vem de cima, afinal ele é chamado de o príncipe da paz. E não vos dou como o mundo a dá. Então que a paz de Cristo reine no seu lar, trazendo esperança nesse momento de medo, de angústia, muita gente isolada em sua casa, que Cristo passe a ser, se não é, o centro da sua vida, e você que já é cristão, renove a sua esperança, Jesus voltará. Não deixe de ver o link Sinais da Vinda de Jesus, que vai estar no rodapé dentro da nossa descrição. Deus te abençoe, a você e sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.